Boa noite! Então bendito seja Deus por estarmos aqui nesse momento para nos encontrarmos com o Senhor. Estando com Ele é sempre muito bom. Então sou o Padre Helenildo Pereira, sou membro da comunidade Canção Nova. Atualmente estou em Cuiabá, Mato Grosso. Tem alguém dessa região lá? Ou parente? Hoje eu estou atuando lá em Cuiabá. Um pouquinho quente lá, na maioria dos dias 40 graus. Lá a passarinha costuma andar só com a asa, enquanto a outra ele vai sabanando, para poder assar o voo. Aí esses dias estava pregando um retiro lá na Flórida e hoje pude estar aqui com vocês nesse momento. E tudo necessariamente é cuidado, é providência de Deus para todas as coisas que acontecem. Então eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus, ou impressa no seu aplicativo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. O versículo meio que trabalharemos do 24 até o 32. Romanos 1, 24, 32. Mas para bem compreender o versículo aí completo, irei ler aqui o versículo 18, depois já diretamente para o versículo 24. Revela-se do céu a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que na injustiça impedem a verdade. Pois o que Deus se pôde conhecer é entre eles manifesto, já que Deus o manifestou a eles. Versículo 26. Por causa disso Deus o entregou a paixões vergonhosas. Tantas mulheres substituíram a relação natural por uma relação contra a natureza, como também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e arderam de luxúria uns pelos outros, praticando a indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E porque não quiser alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus o entregou ao seu reprovado modo de pensar para praticar aquilo que é impróprio, repletos de toda injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, cheio de inveja, homicídio, rixa, fraude, malignidade, caluniadores, difamadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, preguiçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição, sem misericórdia. E apesar de conhecerem a justa sentença de Deus, que declara dignos de morte os que fazem tais coisas, não somente as praticam, mas ainda aprovam os que as praticam. Palavra do Senhor. Depois vale a pena reler ou ler esse capítulo inteiro para bem compreender o que São Paulo aí escreve aos Romanos já no início da carta. Mas depois você observar, o que está por trás é homens e mulheres que no primeiro momento abraçaram a fé, aí que está, só que depois desviaram. São Paulo aqui está escrevendo, não é para quem não tinha abraçado a fé, é para quem tinha abraçado, mas depois desviou. Entra nós na fita, é nós. O grande cuidado que nós precisamos ter na nossa caminhada de fé é para não
não desviarmos da graça. Permanecermos sempre na graça, independente da idade que nós temos, independente da vocação, independente do estado de vida. O que interessa, o que importa é vivermos totalmente na graça, sem desviar. E o que significa desviar? Deixar de viver na graça e começar a viver no pecado. Que Deus nos livre de uma vida no pecado. Olha a palavra, que Deus nos livre, um livramento. É bem provável que você conhece, ou no mínimo conheceu, alguém que começou no grupo de oração com você, alguém que ia na igreja direitinho, alguém que se confessava com constância, alguém que rezava o terço, até rezava a quaresma de São Miguel com Frei Gilson, ou o Instituto Hesed, acordava cedo, jejum, penitência, e ali a pessoa fervorosa. Mas com o tempo, essa pessoa, ela começou devagarzinho a distanciar de Deus. Confissão uma vez na vida, outra na morte. E na igreja, uma vez ou outra, todo domingo é demais. Fazer alguma novena, nem se fale. Grupo de oração não passa nem perto. E na medida que a pessoa foi distanciando de Deus, o que aconteceu? Foi aproximando do pecado. E aqui está uma coisa muito séria, que vale a pena nós refletirmos e termos cuidado conosco. E quando eu vos falo, os dois ouvidos mais próximos são os meus. Mesmo eu como padre, preciso ter cuidado para não distanciar da graça. Porque assim, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais longe do pecado. Mas também é verdade, quanto mais longe de Deus nós estamos, mais perto do pecado nós ficamos. Margarida, vou andar aqui, viu? Vamos aqui no sacrário para entender bem o negócio. É mais ou menos assim. Quanto maior a minha comunhão, quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais distante eu estou do pecado. Mas ao mesmo tempo que eu me distancio de Jesus, eu vou me aproximando do pecado. A lógica é exatamente essa: perto de Jesus, longe do pecado; longe de Jesus, perto do pecado. Não tem para onde correr, viu? Não tem. Isso eu vou até usar essa expressão, isso é matemático. Se não quisermos nos aproximarmos do pecado, só tem um jeito: estarmos muito íntimo de Jesus. Isso é inegociável. Por isso que nosso Senhor vai dizer: rezar sem cessar, rezar com constância, rezar sem desanimar, sem desistir, sem parar. A oração nos mantém em plena comunhão com Deus, e essa plena comunhão com Ele nos distancia do pecado. E pode observar quais os momentos que nós pecamos? Quando ficamos longe de Deus. Pode observar mesmo os pecados veniais. Estou falando nem de pecados mortais, como descritos aqui na carta aos Romanos. Distante de Deus, perto do pecado. Uma outra analogia para você compreender bem: na medida que nós nos distanciamos de Deus, nós vamos caminhando em direção ao abismo. Distanciar de Deus é caminhar rumo ao abismo. E quem caminha em direção ao abismo, uma hora vai cair. Não tem para onde correr. Logo, é necessário uma tomada de decisão, hoje e agora, de estarmos em total comunhão com Deus. E comunhão com Ele significa o quê? Romper com o pecado. Isso tem que ser inegociável. Com o pecado ninguém negocia. Com o pecado a gente nem conversa. Com o pecado é rompimento. Rompimento. Essa palavra precisa fazer parte da nossa vida. A palavra é chamada rompimento, se tratando do pecado.
Porque ou nós rompemos a uma cisão com o pecado, ou nós iremos cair no abismo e não tem para onde correr. Desse modo, compreendendo uma coisa, Deus, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de pecador, sabia disso? Deus não gosta de pecador. Como assim, padre? É uma afirmação, não é uma suposição não. Deus não gosta de pecador. Padre, mas Deus não acolhe todos os pecadores? É tão real que Deus não gosta de pecador, que todo pecador nosso Senhor convida para ser santo, para mudar de vida. Se ele gostar de pecador, ele chamava para ficar pertinho dele, passando a mão na cabeça, ó coitadinho. Não, Deus não gosta de pecador. Todo pecador é chamado à conversão, é chamado a mudar de vida, de deixar o pecado. Tanto é que em todo o mistério da redenção, o que há de primordial? O que Jesus desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria, se tornou homem como nós, todo o mistério da encarnação, como bem nós o conhecemos, para fazer o quê? Para resgatar o homem de quê? Do pecado. É verdade que a salvação é muito mais, mas o principal é o pecado. A primeira vez que São João apresenta Jesus, vocês lembram como é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para exatamente tirar o pecado do mundo. Por isso que ele não gosta de pecador. Nós temos que ter cuidado com a linguagem que nós usamos. Não, Jesus ama pecador, não ama não, viu? Jesus não ama pecador, nunca amou. Todo pecador Jesus chama à conversão. Lembremos, a mulher pecadora, sobretudo aquela que foi pega em adultério. Alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. A conversa para aí? Não. O que é que ele diz? Vai e não peques mais. Ele não diz para ela, olha, é o seguinte, da próxima, vou te contar uma coisa, até falar mais baixo. Seja mais discreta. Seja mais discreta. Porque se você não for discreta, vão pegar você e da próxima vez vão matar você. Então seja mais discreta. Jesus falou isso? Não, ele não disse para ela ser mais discreta, para ninguém ver. Vai e não peques mais. O convite de Jesus para todo pecador é para que haja esse rompimento, deixar o pecado e abraçar a graça. Recordo para você, Mateus, qual era a profissão dele mesmo? Cobrador de imposto. O que significa naquela condição cobrador de imposto? Alguém que era injusto no seu trabalho. Fazia mal para um monte de gente. Jesus passa lá e diz para ele, segue-me. E diz o Evangelho que ele deixou tudo e seguiu Jesus. E no sentido bíblico de deixar tudo significa o quê? Não só o material, não só a profissão, mas de deixar aquilo que, sobretudo na renovação carismática, nós chamamos de vida velha. É a realidade de pecado. Tanto é que no dia depois Jesus vai até a casa dele para jantar com ele. E depois outros cobradores de impostos também estavam ali naquela janta. E a crítica era como é que Jesus acolhe os pecadores, que lancha, come com ele, que janta. Esse não é o Messias, porque acolhe os pecadores. Mas por que Jesus acolhia os pecadores? Para passar a mão na cabeça deles? Não. Jesus acolheu o pecador para que o pecador mudasse de vida. Uma outra figura que lembro para você, Zaqueu, um tampinha, um toco de amarrar jumento, um toquinho menor do que o padre Helenildo, tentando ver Jesus e coloca o pé assim e tudo, e não conseguia ver e tal assim. O que é que ele faz? Pega, sobe na árvore. E Jesus vai passando, olha para ele,
Seu tampinha, desce daí. Hoje mesmo eu entrarei na tua casa. Hoje eu cearei contigo. Zaqueu desce, Jesus vai para a janta, e deve ter sido aquela janta. E no meio da janta, lá no meio da festa, desse momento de fraternidade, de convivência, Zaqueu diz para o Senhor, já diz, olha, se eu desfraudei alguém, se eu fui injusto com alguém, eu vou devolver 3 vezes mais. Ora, se eu fui. Ele tinha sido, mas era a expressão bíblica para dizer que Jesus tinha feito algo no coração dele. Ele não voltou mais para defraudar, para ser injusto. Daquele momento em diante, do encontro com Jesus, a vida daquele homem chamado Zaqueu mudou. Olha só, na medida que alguém se encontra com Jesus, a vida dessa pessoa muda. E o que significa mudar de vida? Mudar de direção, mudar de atitude, mudar o modo de se vestir, mudar as coisas que ouvem, mudar aquilo que vê, mudar os lugares que frequenta. Quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa se transforma, a ponto que, se não mudar, significa que Jesus ainda não entrou. Não entrou. Alguém que permite Jesus entrar na vida é alguém que está disposto a mudar. Quem não está disposto a mudar, não deixe Jesus entrar na vida. Estou dando um conselho para você. Um conselho, viu? Quem não tem disposição de mudar, não deixe Jesus entrar na sua vida. Ele é como um faxineiro, que é convidado a ir à casa para fazer uma faxina, colocar tudo em ordem. Ele entra e tudo que é excesso tira. E cada coisa ele coloca no lugar, ele organiza tudo. Não é possível Jesus entrar e a casa permanecer do mesmo jeito. Não é possível. Quem convida Jesus a entrar na casa do coração está disposto a mudar. Isso a gente tem que ter clareza, viu? Total clareza. Com isso, nós podemos fazer uma afirmação. Algo que precisa acontecer no cotidiano da nossa vida. Uma coisa chamada conversão. É preciso, é necessário nos convertermos todos os santos dias. Compreendendo uma coisa, que sem conversão, sem mudança de vida, não há salvação. Aqui que está o negócio, seríssimo. Sem conversão, não há salvação. A gente olha para a vida dos santos. Quem foram os santos? Homens e mulheres que se converteram. Homens e mulheres que mudaram de vida, homens e mulheres que tiveram a coragem de deixar, de abandonar aquilo que era contrário à vontade de Deus, aquilo que era contrário ao Evangelho, e abraçaram aquilo que era a vontade de Deus. E todo esse processo chama-se de conversão. Os santos foram homens e mulheres que ao longo da vida se converteram. Não podemos esquecer isso de modo nenhum. Logo, se queremos ser santos, se queremos chegar no céu, e nós queremos, pelo fato de estar aqui significa que queremos, é necessário nos convertermos. Santo Inácio de Loyola, depois também Santo Afonso, eles tinham um bom hábito, mas sobretudo Santo Inácio, não dormir sem fazer o exame de consciência. Não dormir. E no caso de Santo Inácio era até mais, ele fazia 2 vezes, no meio do dia e antes de dormir.
exame de consciência. Na nossa condição de padre, mas isso é genérica para a vida religiosa de modo geral, tem as completas que nós rezamos todos os dias. E antes de rezar os salmos, primeiro é o exame de consciência. O que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Quais os momentos que eu acabei distanciando da presença do Senhor? E ali é feito um exame de consciência, depois reza a oração lá, confessa a Deus Todo-Poderoso, a vós irmãos e irmãs, e continua rezando os salmos e vai dormir. Mas a igreja em si convida todos os religiosos a, antes de dormir, fazer o exame de consciência, para não dormir com pecado. Só que não é só os religiosos, é por compromisso, por voto. Isso é um convite a todo batizado. E aqui eu estou citando Santo Inácio. Valeria a pena você acrescentar na sua vida. Não como um princípio, no sentido de algo que você tenha que fazer. Como obrigação. Não estou falando de obrigação, não. Eu estou falando de compromisso, é diferente. Desse compromisso de ser ainda mais de Deus. Compromisso de não viver no pecado, compromisso de viver totalmente na graça. Olha só, que ensinamento belo da igreja. Não dormirmos no pecado. Gente, isso é belo. Poderia parar aqui a pregação. Já dá até essa águazinha que eu abri aí, por favor. Até tomar uma água depois dessa. Daria de parar por aqui, viu? O ensinamento da igreja. Ensinamento esse que não podemos dormir no pecado. Só aí dá para ver a seriedade da coisa. Que nós temos que ter cuidado. A gente vai se acostumando. A gente fala mal de alguém, blasfemamos alguém, somos injustos com alguém, até defraudamos alguém, não somos competentes no que fazemos, no trabalho, na vida conjugal, não se vive a fidelidade o suficiente. E aqui eu não falo a fidelidade no aspecto meramente da traição, não. A fidelidade no compromisso de um cuidar do outro. Fidelidade de atenção para o que em casa o tempo todo tem que estar atento ao seu cônjuge. Amor e fidelidade que se promete. E a fidelidade se diz disso, do compromisso. Mas a mim, como sacerdote, não viver a fidelidade nas promessas que eu fiz no dia da minha ordenação. Não é fiel hoje, amanhã também não, depois da manhã vamos ver, e vai acumulando. O grande cuidado nosso é para nós não nos acostumarmos com uma coisa chamada pecado. Não podemos, por isso do exame de consciência diário. Hoje eu terminei de ler um livro, vindo da Califórnia para cá, Califórnia não, de Flórida, Califórnia. Da Flórida para cá, Margate. Eu já tinha começado a ler o livro e simplesmente terminei. Chamado Confessar-se, de Santo Afonso. Que livro fantástico. Valeria a pena. Tem no Kindle, tem no aplicativo. Caso não consiga impresso, na realidade aqui é mais difícil. Mas lá na Amazon, baixa rapidinho, adquire em 30 segundos. Aqueles que têm o hábito de ler assim, né, no Kindle. E uma das coisas que eu aprendi hoje com ele, eu já fazia, mas não sabia que ele fazia. Santo Afonso se confessava no máximo de 15 em 15 dias. E no livro ele aconselha os cristãos a se aconselharem de 15 em 15 dias, ou até menos, diz ele. Eu confesso que eu não tinha lido isso sobre Santo Afonso. Tinha lido muitas coisas, que eu sou fã dele.
É um santo que me inspira naquilo que ele escreveu. Você que é doutor da igreja? Não só é doutor. Tem mais de 150 obras. Essa é uma das. Olha, eu confesso que eu não tinha visto escrito esse tipo de conselho de algum santo. Eu sabia, pela biografia, de São João Paulo II, que ele se confessava semanalmente. Alguém sabia dessa informação? Quem sabia? Só para o padre se localizar. Quem quer se manifestar, sempre de conhecer? Alguns, 3, 4. São João Paulo II está escrito na sua biografia, daqueles que conviveram ali com ele e depois foram entrevistados e tal, ele se confessava toda semana. Eu estou falando de São João Paulo II. Uma pergunta, essa não é para responder não. Tem alguém aqui que subentende que está num grau superior de santidade que São João Paulo II? Alguém quer se manifestar publicamente? A gente pode até bater uma foto agora, fazer uma selfie. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. São João Paulo II se confessava semanalmente. Mas não era uma confissão de número. Opa, deu uma semana, eu tenho que me confessar. Nós da Canção Nova tem que ser pelo menos uma vez por mês. É regra. E livremente nós assumimos. Consiste em pecado venial, mas pecado não se confessar mensalmente. Mas é outra realidade, a consagração de vida. Só que aí eu estou falando não de uma regra, eu estou falando de um compromisso em viver na graça, um compromisso em viver na santidade. Quem tem compromisso de viver a santidade vai fazer de tudo para não viver no pecado. Aqui que está, o cerne daquilo que agora vos falo é isso. Todo esforço necessário, auxiliado pela graça, para não viver no pecado. A regra de ouro é essa: fazer de tudo para não pecar, mas vindo a pecar, recorrer imediatamente ao sacramento da confissão. Eu não sei a realidade, é algo que depois eu vou perguntar para as meninas, como é a realidade de confissão aqui. Mas eu sei que tem que ter, deve ter. Diferente de alguns lugares do Brasil, lá onde eu estou, Cuiabá, é comum lá aquele belo hábito, enquanto um padre celebra, o outro atende confissão. Tem aqui alguma realidade assim, Margarida? Alguma igreja? Ou é mais raro? Todo sábado? Então pronto, olha aí, obrigado pela informação. Olha só, essa informação obrigado. Como é teu nome? Edneia. Isso é Ednel. Padre Edmilson, às vezes, durante o grupo atende, não é isso? Olha só. Então pronto. Já posso até dizer uma coisa com essa informação. Obrigado pela informação, viu? Excelente. Ninguém do grupo tem desculpa de dizer eu não consigo me confessar. Essa desculpa ninguém pode ter. Pode ter qualquer outra, menos essa. Menos essa. Mas o que eu quero que você entenda não é a regra. Não é a regra, é o compromisso de viver na graça, é o compromisso de ser santo. Quem se compromete com a santidade está se comprometendo de não viver no pecado. Eu não cheguei a uma semana não, mas uma coisa eu já cheguei, sem saber que Santo Inácio e Santo Afonso era assim. Sobretudo Santo Afonso, nesse caso, de 15 em 15 dias se confessar. Faz muito bem para a alma. Mas já no hábito como padre, diariamente o exame de consciência. Não cheguei no grau de Santo Inácio, que é 2 vezes por dia, no início da tarde e antes de dormir. Quem sabe chegarei lá, já estou um passo lá. Não cheguei não, mas já dei alguns passos. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. O pecado tem que ser uma realidade que a gente não queira nem tocar, nem chegar perto. O livro do Eclesiástico vai dizer:
Foge do pecado como se foge de uma serpente. Expressão bela. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Ninguém em sã consciência, sabendo que uma serpente peçonhenta está chegando perto, uma cascavel, uma pico de jaca. Rapaz do céu, o caboclo corre que não pula o muro, que nem trisca no muro. E com medo a gente faz coisas que sem medo a gente não faz, né? Essa bela expressão, essa analogia, foge do pecado como se foge de uma serpente. Gente, a gente colocar esse negócio em prática, nós vamos ser santos, viu? Que não tem como ser santo sem deixar o pecado. Aqui que está o negócio. Que nós estamos aprendendo, não sei com quem, que não tem problema. O pecado aqui e acolá não tem problema. A gente tem que evitar os pecados graves. Mas pecado venial não é bem assim. Vamos ser santos, mas demais também não, né, padre? Conversa. É tudo que o capiroto quer. É tudo que o demônio quer. Que nós nos acostumemos com os pequenos pecados. E o próprio catecismo da igreja vai dizer que os pecados veniais não confessados e praticados com constância, aos poucos eles se tornam o quê? Pecado mortal. Não é Padre Helenino, não venha dar crédito para mim não, pelo amor de Deus, dê crédito para o catecismo, doutrina da igreja. Repito, os pecados não confessados e continuados, mesmo os veniais, eles se tornam pecados mortais. É a pessoa que foi ali, olhou para a cama e tem um sujinho aqui, olha só. Ah, mas não tem nada não. Só que não, o outro sujinho na outra manga. Só isso aqui, né? Só que não, um perto da barriga. Só que não, o outro daqui, ela só um pouquinho. Vai se acostumando, daqui a pouco a camisa que é branca está preta. Está escura, marrom. Ah não, mas só um pouquinho, né? É perigoso nós nos acostumarmos com o pecado. É perigoso. É alguém que vai se sujando aos poucos, daqui a pouco está fedido, ninguém pode nem chegar perto e a pessoa nem sente mais. Que até fisicamente isso pode acontecer. A pessoa se acostuma com o cheiro, ou melhor, o mau cheiro. Para ela está tranquilo, para quem está do lado está morrendo. A pessoa que não passa desodorante e vai se acostumando, daí está de boa, passa perfume no pé do pescoço por aqui, mas não passa nada debaixo do sovaco. E quando chega no grupo de oração, vamos lá, mão para cima, vamos louvar a Deus. Coitado de quem está 1 metro perto do louvor. Coitado, enquanto eu louvarei, quem está do lado de Senhor, estou indo. Mas a pessoa vai se acostumando. E repito, é fácil nós nos acostumarmos com o pecado. Que a gente vai achando que não é tranquilo, é normal. Não, é preciso nós compreendermos que se tratando do pecado, não é normal, mesmo os pecados veniais. Não é normal pecar não, viu? Normal, a palavra lembra o quê? Norma. Pode ser comum. Ou seja, algo que a gente faz com constância, mas normal não. Normal é regra, é a norma. Não é normal nós pecarmos. O que é normal é nós não pecarmos. E essa é a vontade de Deus, nós não pecarmos. Entendendo que o pecado é o pior de todos os males. Não há mal pior do que o pecado. Quem diz isso? É o Padre Helenino? Não dê crédito para mim não. Dê crédito para o Catecismo. 1488, 1488, até fácil de gravar, 1488, vamos gravar esse número, 1488, vamos lá para o sono não vir, 1488, pronto, agora todo mundo despertou, 1488 vai dizer assim:
Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores e para a igreja e para o mundo. Olha só, nenhum mal é mais grave que o pecado. Olha a expressão, ela é muito significativa. Nenhum mal. Quantas doenças estão espalhadas por aí? Graves, sérias. Quantas epidemias já aconteceram? Quantas pandemias aconteceram? A última mais recente nossa aí, do Covid. Mas nada, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo. Rapaz do céu, se a gente levar a sério esse negócio que a igreja nos ensina, que nosso Senhor nos ensinou, nós vamos combater com mais afinco e seriedade o pecado. Se você entender isso, valeu a pena eu ter saído lá de Cuiabá, ter dado esse giro lá para a Flórida, ter pegado um avião, não sei nem onde eu desci. Sei que eu desci em algum aeroporto ali que me buscaram. Onde foi, Margarida? Que marinheiro, primeira viagem a gente vai indo e vai descendo, o povo vai pegando, a gente só sabe que está indo em algum lugar. Valeu a pena de ter andado não sei nem quantos quilômetros para vir até aqui, esse grupo de oração, para estar com você e você tomar consciência que não pode viver no pecado, em hipótese nenhuma. E aqui eu estou me referindo nem aos pecados mortais, indiscutível. Eu estou sendo até curto nesse assunto, porque eu estou partindo de gente que busca amar a Deus, está no grupo de oração, então estou excluindo já qualquer possibilidade de pecado mortal. Estou excluindo. Eu estou me referindo a pecado venial, não é nem mortal. Mortal a gente nem conversa, mortal não pode nem sonhar. Estou falando de pecado venial, que é o grande risco que nós corremos é de passarmos a vida inteira dentro da igreja, dentro do grupo de oração, e não sermos santos o suficiente. Não sermos santos o suficiente. Estarmos com cabelo branco, ou sem cabelo, dependendo da situação. E não sermos santos o suficiente. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Olha, o convite de Deus não é qualquer categoria, não. O convite de Deus é a altura. Qual a altura do convite de Deus? A perfeição. E não é possível chegar à perfeição se não tivermos a coragem de romper com todo e qualquer pecado. Em uma linguagem das 7 moradas de Teresa d'Ávila, quando alguém deixa de cometer pecado mortal, ela está em, quem lembra a primeira, qual morada está? A primeira. Por incrível que pareça, a segunda morada é vencer os pecados veniais. Tem noção do negócio desse? De recente eu li sobre, meu Deus, eu digo, minha Nossa Senhora, se a segunda morada é lutar contra os pecados veniais, e a gente acha que está abafando. Eu sou carismático, padre. Olha eu aqui, ó. Eu sei balançar a mão para lá e para cá. Eu sei pular para a direita e para a esquerda. Quem diz que pular e balançar a mão significa santidade? Quem disse isso? Podemos pular, cantar, movimentar a mão para lá e para cá, desde que façamos também um grande movimento, um movimento de não pecar, um movimento de abandonar o pecado, um movimento de viver totalmente na graça, totalmente mergulhado na graça de nosso Senhor, com aquilo que vos falei no início desta pregação. Deus não gosta de pecador, não gosta. Se você achar que Deus gosta de pecador, estava achando errado. E se os pregadores de plantão aqui, que estavam pregando que Deus gosta de pecador, pelo amor de Deus, deixe de pregar esse negócio.
que não é verdade. Todo pecador, Deus chama a conversão, para mudar de vida, deixar o pecado. Por fim, para bem compreendermos, nós não conseguimos deixar o pecado por nós mesmos. Não trata de um esforço próprio, de um querer próprio. Não é possível. Só é possível nós abandonarmos o pecado pela graça de Deus. Por isso que Santo Afonso vai dizer: recorra ao sacramento da confissão de 15 em 15 dias. Eu confesso a você que eu estou impactado com essa informação. E olha que eu já tinha ouvido o Padre Jonas dizer de mês em mês, mas eu nunca tinha ouvido um santo dizer de 15 em 15. Então agora eu tenho fundamento, porque às vezes eu falava e não tinha fundamento. Depois que eu li Santo Afonso, eu estava dentro do avião, só faltei pedir para o piloto parar o avião e eu gritar assim: gente, olha essa informação importante aqui. Quase eu dei um grito dentro do avião. Mas ninguém ia entender, né? Falando em português, ninguém ia entender, que foi o avião vindo para cá. Mas para dizer que essa informação gostei demais e transmito ela para você, de Santo Afonso. Desejo esse de viver em constante estado de graça. Te convido a ficar de pé. E tudo que eu falei é só para motivar, viu? É só motivação. É só motivação. Com o auxílio do ministério, vamos pedir a Nosso Senhor essa graça. A graça de uma vida santa. Vida santa. Vida santa. E o que significa na prática vida santa? Vida sem pecado. Não esqueça disso. Se você lembrar disso, valeu a pena andar não sei quantos quilômetros para estar aqui. Senhor Jesus, nós queremos. Se você quiser e assim achar oportuno, levanta tuas mãos. Modo esse de se lançar na graça. É você e Deus, o compromisso é com o Senhor. Se lança, se abandona ao Espírito, se abandona à graça e diz: Espírito Santo, eu me lanço totalmente em Ti, eu me lanço na graça. Vem Espírito Santo e me auxilia, vem Espírito Santo e me dá força, vem Espírito Santo e me conduz, vem Espírito Santo e me levanta de onde eu estou. Vem Espírito Santo, eu sozinho não posso, eu sozinho não consigo, mas contigo eu posso, contigo eu consigo. Espírito Santo vem Espírito Santo eu clamo, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito, Espírito, fogo abrasador, pois se temprestou. Vem Espírito, venha, não demores, venha, não demores, venha me buscar, peça, venha me buscar. Abrasador, pois eu tenho dom. Esse fogo não se apagará. 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 Pelos seus braços, peça, te leva, Senhor, neste lugar. Me leva aonde
este lugar, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, não se apagará mais. Me leva a esse lugar, me leva a esse lugar, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga e não se apagará.